Amém. Meus amores, é muito bom estar com vocês nesse momento para dividir a palavra de Deus, não é? Nós temos vivido nesses últimos tempos muitas dificuldades, muitos problemas. Eu acredito plenamente, mas plenamente mesmo, que Jesus está às portas. Ele está às portas, ele está já chegando. Você crê nisso, que Jesus está voltando? Eu creio, viu? Eu creio muito. Mas, gente, cada dia mais eu tenho essa certeza. Eu não me preocupo quando a gente não tem que marcar data, não é? Mas uma coisa eu sei, que desde os apóstolos que sabemos que Jesus está às portas. Eis que cedo venho. E pelo fato de crer que estamos vivendo os últimos dias da história do mundo, é que nós devemos pensar como está o nosso coração, como está, né, a nossa mente, que quando a Bíblia fala de coração, se refere à nossa mente. Como está a nossa mente nesse momento em que estamos vivendo evidências constantes do tempo do fim? Como está a nossa mente? E eu pergunto a você, como é que está a sua mente? Você tem se preocupado, tem sentido medo dessa volta iminente de Jesus? Você preferia que coisas acontecessem antes que Jesus voltasse? Você tem medo da volta de Jesus? E esse medo te gera uma ansiedade muito grande e você está ansioso com tudo que o mundo tem oferecido e com a expectativa, vem logo, está tardando, não está. Como é que está esse coração referente a esse contexto de mundo conturbado, cheio de problema, de dificuldade, de loucuras? Que parece que o mundo está enlouquecendo. São tantas coisas fora do contexto acontecendo no mundo e às vezes na nossa casa, com a nossa família. E nós não sabemos lidar com essas coisas e desenvolvemos transtornos de ansiedade, né, de pânico e outros mais, transtorno depressivo. Como é que você está hoje, agora? O que tem pensado nesses últimos dias da sua vida até aqui? Esses últimos dias têm sido tranquilo ou têm sido conturbado? Como está seu coração agora? Acelerado ou tranquilo? Como está sua mente agora? Tranquila na adoração ou ouvindo o pastor Lugero, o pastor Fernando e me ouvindo agora e pensando em tudo que estamos falando e respirando fundo e se preocupando se algo não está acontecendo na sua vida como está sendo colocado aqui? Como é que tem sido a sua relação com o Espírito Santo, que é ele que nos dá a paz? Como é que tem sido essa relação? Tem sentido a presença dele? Eu preciso interromper aqui um pouquinho, porque eu estou vendo Bola e Fátima, e eu tenho que louvar a Deus por vocês estarem aqui. Muita saudade de vê-los aqui juntinhos adorando, e temos vocês agora. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Muito bom ver vocês. Pois bem,
Como estamos nos sentindo? Como estamos? Como é que fica esse coração aí nessa situação toda que eu estou falando agora? Principalmente se os problemas estiverem acontecendo dentro de casa. Se os filhos já não são quem eram no passado, se eles já não têm um relacionamento bom com você, o seu pai, sua mãe, no seu casamento, né? Mas nós sabemos que o Senhor tem nos guardado, Ele tem nos protegido, Ele tem nos amparado. Ele enviou o Consolador para estar conosco, para nos confortar, para cuidar de nós. E nós precisamos, neste momento, estar com Ele ali, constantemente conectado conosco, e nós conectados com Ele. E a única maneira de estarmos conectados com o Senhor é exatamente através da comunhão e desses momentos que temos vivido junto a Ele e também na nossa congregação. E hoje eu gostaria muito de falar com vocês sobre o motivo que nos leva a estar, né, angustiados ou não, sofrendo pela expectativa ou da volta de Jesus ou por outros motivos que são muitos no mundo em que vivemos. Então, como é que eu posso viver nesse mundo sem viver ansioso? Como eu posso viver nesse mundo sem viver ansioso? O problema maior, não é? É que existe agora uma superestimulação dopaminérgica no cérebro. É muita dopamina, e isso que vai acontecendo constantemente por inúmeros motivos que nós vamos conversar agora, né? É o que tem levado o mundo, as pessoas, a andarem ansiosas, muito ansiosas, muito ansiosas. Mas o que precisamos fazer para que possamos viver menos ansiosos, como está escrito na palavra em Filipenses 4, 6 a 7. Vamos ver o que é que está escrito em Filipenses 4, 6 a 7. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o meu e o seu coração. E a nossa mente, a minha mente, sua mente, em Cristo Jesus. Então, esse texto, ele é muito importante, e é importante que compreendamos o que ele quer dizer. Como é que eu vivo ansiosa, leio esse texto e não consigo me acalmar? Bom, se formos avaliar o texto, Paulo escrevendo, né? Aí ele estava num estado que ele deveria estar assim super ansioso, sabe?
ele deveria estar num extremo estresse. E ele escreve isso para nós. Como é que pode ser isso? Ele está num estado de extremo estresse com tudo que estava acontecendo ao seu redor, né? E ele fala sobre não ficarmos ansiosos. Ele estava escrevendo da prisão em Roma, né? E ele escrevia ali para os cristãos de Filipos, uma cidade da Macedônia, com uma igreja fiel, mas enfrentando perseguição e prova. Você está enfrentando perseguição e prova? Perseguição dos seus pais, perseguição dos filhos, perseguição de um marido, perseguição de uma pessoa no trabalho, de um vizinho, de um irmão da igreja. Você se sente oprimido nessas situações? A igreja ali, não é? A igreja estava sendo perseguida, passando por provações. E Paulo estava preso. Pois é. Mas ele estava preso, nos diz que não andemos ansiosos, e o tema central da carta dele é a alegria do Senhor e confiança, apesar das circunstâncias, quer sejam adversas ou sejam favoráveis. O tema central dele na prisão era alegria no Senhor e confiança, apesar das circunstâncias adversas. Como é que nos sentimos? Como é que nos sentimos hoje? E como nos sentiríamos se estivéssemos no lugar em que Paulo estava naquele momento? Nesse trecho, Paulo dá um antídoto espiritual contra a ansiedade para nós. Ele tem o antídoto. Vocês sabem o que é o antídoto, não é? O antídoto é uma medicação que foi produzida para curar o efeito negativo de alguma coisa, uma picada de cobra. Aí tem o antídoto da picada de cobra para que o veneno não percorra todo o seu corpo e leve você a uma situação de morte, dependendo da cobra ou de doença. Então, Paulo, nessa condição de prisão, de estresse, igreja perseguida, ele fala dessa coisa maravilhosa que é descansar em Deus. É viver ali, não em ansiedade, mas na alegria do Espírito. E aí, ele propõe ali, nesse antídoto contra a ansiedade, né? Oração como meio de alcançar a paz interior. Mas oração, velhinha, eu estou cansada de orar. Poxa vida, como é que é isso? Paulo está dizendo para eu orar, mas e como é essa coisa de orar para vencer a ansiedade? Não é fácil, não. Como é que eu vou alcançar essa paz interior, essa alegria que era o propósito dele, não é? Escrever para a igreja de Filipos, para que eles tivessem alegria, tivessem paz, descansasse no Senhor, né? Para alcançar essa paz interior profunda, que só se encontra em Cristo por meio do Espírito. Então, ele diz no verso 6: não andeis ansiosos com coisa alguma. Como não andar ansioso? Bom,
esse termo ansiedade, como foi escrito, significa estar dividido, estressado, sobrecarregado pelas preocupações. É assim que você tem se sentido? Em alguns momentos da sua vida, ou constantemente, já ficou tão sobrecarregado que desenvolveu o transtorno de ansiedade? Como é que você se sente? E se não tem esse problema, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pois, quando Jesus usa esse termo, ele usa também o termo ansiedade, né? Paulo fala, e Jesus também fala, em Mateus 6:25. Ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. Nós precisamos confiar, descansar, orar. E Paulo ele está dizendo que nós precisamos estar ali descansados no Senhor, mas ele não diz que nós sejamos irresponsáveis. Ah, você está cheio de problema? Descanse no Senhor, entregue ao Senhor. Por quê? Porque você não pode viver ansioso. Descansa. Mas ele diz que nós poderemos descansar e podemos descansar para que nós sejamos tranquilos, cheios do Espírito e não dominados pelas preocupações, lutas e angústias. No livro Olhando para o Alto, na página 276, Ellen White nos diz assim: a ansiedade no que respeita ao futuro não nos ajuda a preparar para ele, a nos preparar para ele, mas prejudica-nos no presente. Então, a ansiedade não nos ajuda a nos preparar para Jesus, nos preparar para o final dos tempos, nos preparar para a comunhão com o Espírito. Não, pelo contrário, ela prejudica, ela atrapalha, porque nós não vemos o resultado das nossas orações, porque estamos ansiosos demais para obter aquilo que queremos naquele momento, ou com medo de alguma coisa que está no futuro e eu temo que demore demais. Em tudo, 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 sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. É o que está escrito no texto que lemos. Porque Paulo, ele nos fala dessa substituição. Ele propõe uma substituição. Em vez de preocupação, não é? Em vez de ficar ansioso, que nós possamos uma conversa tranquila, gostosa, no silêncio, apresentar tudo a Deus, né? E você pode apresentar diante dele através da oração, de uma conversa, através de um louvor. Tem um louvor que sempre que vem alguém angustiado, liga para mim, eu envio para eles. É um louvor muito antigo do grupo Logos, não é um grupo da nossa igreja, é um grupo da Igreja Batista, mas a letra desse hino é belíssima, me ajudou muito nas minhas depressões, né? Nos meus momentos mais difíceis de depressão e ansiedade. Esse hino me ajudou muito. Situações nesta vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir.
E esses terríveis momentos que os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que o meu equilíbrio se deixa enganar. É lindo. E aí você pode depois ouvir esse hino e refletir sobre as palavras dele. Tem muito a ver com a vida que nós vivemos na atualidade, com as dificuldades que enfrentamos, com as lutas que parecem que não vamos vencer. Mas é através da oração cantada, salmodiada na leitura dos salmos, ou expressa por nossas palavras sinceras, sabe? É quando nós desaguamos em Deus as nossas ansiedades e as nossas lutas, e Ele usa o seu poder através do Espírito para nos consolar e confortar. Paulo fala da oração, súplica e ação de graça. Oração, comunhão reverente com Deus. A súplica, pedidos específicos com clamor urgente. Clamor urgente. Não fique arrodeando com Deus, vá no ponto. Fale da sua dor, do seu sentimento e até da sua decepção com Ele. Às vezes nós nos decepcionamos com Deus. É, não deveria ser assim. Não deveria. Deus é que deveria se decepcionar conosco, com o pó que somos. Mas há momentos na nossa vida que nós nos sentimos decepcionados com Deus. Você já se sentiu decepcionada ou decepcionado com Deus? Eu já, eu já. E era muito difícil, porque quando nós não entendemos os desígnios, os propósitos, a vontade de Deus, muitas vezes a gente se revolta com ele. Depois passa, sabe? Porque o Espírito Santo vai acalmando, vai conduzindo, e aquela raiva, aquela revolta, sabe? Como se Deus não estivesse ouvindo e não estivesse fazendo nada para resolver a nossa demanda naquele momento, embora já tenhamos pedido e etc. e tal. Mas, nesse momento, devemos fazer a nossa oração com súplica, clamor urgente, muitas vezes com lágrimas. Paulo também fala de ação de graças, reconhecimento, gratidão por quem Deus é, o que ele já fez, o que ele faz e o que ele fará, que nós cremos. O que ele fez tem muita coisa. Você acordou hoje? Você acordou hoje? Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Você está vivo, vivo. Nesse mundo de doença, de criminalidade, de dor profunda emocional, de dor profunda física. Você está vivo, está aqui na sala 57, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o Espírito Santo falando para você. Fala para mim, fala para todos nós. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso, isso é bom demais. Gratidão, gratidão. Pelo que estamos vivendo agora, por todos os livramentos do passado
e pelas bênçãos que virão no futuro. Eu gostaria de ver aqui as mãos daqueles. Pode levantar a mão depois, baixa a mão. As mãos de filhos, de pais que têm filhos fora da igreja. Levanta a tua mão aí. Pais que têm filhos fora da igreja. Eu tenho. Eu tenho. Quer ansiedade maior do que isso? Quer ansiedade maior do que isso? Solange Ferreira, pela graça e pela misericórdia do Espírito Santo, o Senhor trará seus filhos para a igreja. Ele trará seus filhos para Deus. Ele trará seus filhos de volta ao caminho da eternidade. Francisquine, Deus trará teus filhos de volta. Tânia, o Senhor trará teus filhos de volta. Milka, o Senhor trará teus filhos de volta. O Senhor trará meus filhos. Maria Gregória, o Senhor trará teus filhos de volta. Eu não sei como, mas Ele trará os nossos filhos. O Espírito Santo falando assim incansavelmente. Essa é uma ansiedade tremenda que todas as mães têm. E elas pensam: será que eu fiz alguma coisa de errado? Onde foi que eu errei, Senhor? Por que meu filho está fora da igreja? Por que, Senhor? Por causa do livre-arbítrio. Você pode ter sido a melhor mãe do mundo. Não ande ansiosa, porque o mesmo livre-arbítrio que tirou a terça parte dos anjos do céu e que fez Adão e Eva pecar, é aquilo que afasta os nossos filhos de Deus e, consequentemente, da igreja. Mas a oração é o remédio universal. Eita, coisa mais linda, né? Matthew Henry, que usou essa frase. A oração é um remédio universal contra tudo, inclusive contra a ansiedade. A oração é o grande remédio para solucionar toda a nossa ansiedade. Eu tenho um filho na igreja com toda a sua família, esposa. Só um momento. Igor, eu estou pregando. Ou eu te ligo. Meu filho me ligando insistentemente. Então, é alguma coisa que ele está precisando urgente falar comigo. E aí eu atendi e disse que estou pregando. Agora ele vai aguardar, e o Senhor está guardando ele até que eu termine aqui e possa conversar com ele. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Espírito Santo está com ele em Londres e em todo lugar, fazendo a ansiedade dele diminuir. Ele está muito ansioso, ligando, ligando, mas o Espírito Santo está acalmando ele. Daqui a pouco eu falo com ele. Então, é necessário que nós pensemos. Eu tenho um filho na igreja, eu tenho dois fora da igreja. Um totalmente fora e um pé dentro e pé fora. Então, todos nós ficamos ansiosos quando não temos filhos na igreja. Mas, às vezes, a ansiedade não é só por isso, tem outras coisas mais. E ainda no verso 7, nos diz: e a paz de Deus. A paz de Deus, sabe? Quando a gente pensa nessa paz de Deus, não é ausência de problema. Se eu dissesse quem tem problema aqui, levante a mão, no YouTube, no Zoom, todos sem exceção. Todos têm problemas.
Precisamos aprender a lidar com esses problemas na paz de Deus. Essa paz de Deus é aquela que eu sempre falo, que excede a todo entendimento, em meio a e apesar de. Guarde isso. A paz de Deus é em meio a e apesar de. Em meio a tudo que a gente possa estar vivendo. Apesar de todas as coisas que já ouvimos, que já sofremos, podemos ter a paz em Cristo por meio do Espírito Santo. E essa paz vai além de qualquer entendimento. Como é que você está em paz diante de uma situação dessa? Porque eu estou em Cristo. E não há nada, nada que possa derrubar a minha paz, porque ele enviou o Consolador e Confortador para estar comigo, o meu amigo, que habita em mim, que anda comigo. A paz não é ausência de problema, meus amores, não é, não é, não é. A paz é a presença de Deus em meio aos problemas, não é? E ela excede a todo entendimento, que está no texto, e vai além da lógica humana. Não é gerada por coisas boas, favoráveis, não. Essa paz que excede a todo entendimento é sobrenatural, acima de todas as coisas que possamos estar vivendo. Ellen White diz no Testemunho Seleto, no volume 3, página 205. Quando entregamos tudo a Deus, recebemos paz. Nem sempre é a paz que o mundo compreende, porque o mundo compreende paz, está tudo bem. Essa paz a gente vai ter no céu. Aqui é impossível, porque está tudo bem comigo, não está com meu filho, ou não está com meu marido, ou não está com meu amigo, ou não está com aquele marginal que eu vi sendo espancado na rua e que doeu o meu coração. Ele está sendo espancado porque ele poderia ser só preso, e isso já me constrangia. Então, quando não é conosco e é com aquele próximo que todo mundo gostaria de apedrejar e de espancar, ainda assim essas coisas nos incomodam. Mas o que Ellen White diz é que quando entregamos tudo a Deus, recebemos paz. Nem sempre essa paz é como o mundo entende, mas é suficiente para a nossa alma. É suficiente. E ainda no texto ele diz: guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guardará, guardará o meu coração, a minha mente. Guardará a minha mente em Cristo Jesus. E esse termo guardar é um termo relativo a um soldado que monta guarda, que defende a entrada da cidade, que defende o presidente, que defende o portão de entrada de algum lugar. É guarda de um soldado que está ali, ó, alerta. E o Senhor faz essa guarda como ser humano nenhum faria. Estamos guardados no Senhor. E devemos guardar as nossas mentes de todas as preocupações e estarmos abertos, né? Para que nosso coração e mente, que isso é a representação das nossas emoções e pensamentos, está tudo aqui na nossa mente, né? E é, creio eu, a área mais afetada pela ansiedade, é a nossa mente. Com pensamentos intrusivos, com pensamentos de vingança, com pensamentos de morte, com pensamentos de culpa. São tantos os pensamentos de ódio, de não perdão. Então, a ansiedade nos leva a pensamentos recorrentes, intrusivos e negativos. E é necessário que
a gente possa guardar o nosso coração disso, pela presença do Espírito Santo habitando nessa mente. E porque ele habita em nós, ele nos faz descansar em Cristo Jesus. A nossa segurança, o nosso remédio para a ansiedade, espiritualmente falando, que é o mais importante, até a ciência hoje reconhece o poder da oração, da comunhão. São as pedras clamando, quando às vezes nós que estamos aqui não utilizamos um recurso que é o mais importante. Depois vêm os outros, guiados também pela Bíblia e pela palavra inspirada do Espírito de Profecia. Nós precisamos abraçar isso, que até o mundo secular reconhece a necessidade de uma espiritualidade viva, uma vida espiritual viva, ativa. Então, a nossa segurança, mais uma vez, repito, está em Deus, está em Cristo, no seu Espírito que Ele enviou para nos fazer sentir a paz. Só que a paz não é um estado mental, não é? Criado pelas técnicas humanas, mas é fruto da união com Deus, sabe? Desse seu relacionamento profundo com Ele. É esse relacionamento profundo que te traz paz. Vocês sabem que eu sou chorona. E quando eu oro, eu choro muito. Conversando com Deus, sabe? Às vezes eu não choro, mas quando a minha comunhão está ali, sabe, buscando Ele com uma necessidade extrema, eu quero senti-lo e as lágrimas vêm. Não é choro desesperado, é choro profundo. E eu sei que você passa por isso também. É o toque do Espírito ali, fazendo a gente sentir paz. E às vezes eu não choro, eu fico eufórica, eu fico feliz, eu fico sorrindo com Deus, sabe? Comentando e sorrindo, e às vezes eu sorrio muito. Me alegro muito na oração. Não pensem que chorar é sinal de comunhão. Não é, às vezes é de dor e raiva de Deus que ainda não fez aquilo que a gente pede. Mas há gozo, há alegria também na oração. E tanto o choro alivia, como a alegria traz paz e segurança para nós em Cristo Jesus. A única maneira de vencer a ansiedade é em Cristo e através de coisas práticas, técnicas práticas que a gente usa no processo terapêutico e que vocês podem também usar em suas casas. Mas é importante você desenvolver essas técnicas onde a primeira é comunhão, né? E aí você vai aplicar as práticas colocadas ali. Eu passo uma atividade para meus pacientes, que é escrever 40 motivos para agradecer. Escrevam 40 motivos para agradecer, porque você tem muito mais. Escreva, porque seu cérebro vai ser inundado de ocitocina, o hormônio do amor, e dopamina, o hormônio do prazer, que esse mundo agora está correndo atrás desse hormônio do prazer de forma acelerada nas redes sociais, nas, é, nas séries, na pornografia, em músicas, e é uma busca alucinante por dopamina que não tem cérebro que pare, que precisa mais, que precisa mais.
Porque quanto mais dopamina se tem, mais dopamina se deseja nesses vícios que geram um falso prazer. Porque o prazer verdadeiro, a alegria verdadeira, a paz verdadeira está em Cristo. Se afaste de tudo que traz uma falsa dopamina, que ao invés de lhe ajudar a se sentir bem, lhe leva para o mais profundo do poço no abismo. Parem de estar assistindo esses vídeos curtos. Aí assiste. E aí vem umas dosagens de dopamina exageradas, que é a falsa dopamina, que não traz paz nem faz bem. E passem a ter momentos longos com Deus. E aí você vai receber a dopamina, e vai receber a ocitocina e sentir-se bem. Tempo de qualidade com a sua família. Seu marido é infernal, se relacione com ele na paz de Cristo Jesus. E talvez ele sentindo essa paz, ele sinta paz também. Tenha prazer em estar com ele, mesmo ele sendo quem é. Estar com a sua esposa, que é insuportável, tenha prazer em estar com ela, mesmo ela sendo quem é. Paulo escreveu essas coisas para nós estando na prisão. Em que condições na prisão ele estava? Não precisava, se ele estivesse lá preso, acorrentado, sem ninguém atormentar ele, já seria um tormento. Imagine com os tormentos que viriam, as torturas que viriam. E é esse exemplo de Paulo de ser imitador de Cristo, que é o nosso exemplo hoje aqui. Ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que nós teríamos condições de dizer isso aos nossos filhos? Filhos, me imitem, como eu imito Jesus? Será que o meu marido, ele pode me olhar, minha esposa pode olhar para mim, se eu for o marido, né? E dizer: nossa, que paz é essa? Como é que pode? Tanta coisa que eu faço. E ela nessa paz, e ele nessa paz. Como é que pode? E essa paz vai conquistando, vai abrandando, porque essa paz só vem do Espírito, e é o Espírito tocando o coração do outro, do nosso filho, que é respondão, que é agressivo, é desrespeitoso, mas a nossa paz acalma ele, ou irrita, mas é a paz de Deus, que pode irritar outras pessoas também, porque há pessoas que querem nos tirar da paz, usadas pelo maligno. E se elas não conseguem, essa paz os incomoda. Mas em algum momento o Espírito Santo vai trabalhar no coração deles para que eles possam validar, valorizar e entender essa paz preciosa que nós temos. Uma paz ativa e proativa. Ativa na minha vida e proativa na vida do outro. Cristo é o nosso centro. O Espírito Santo é aquele usado por Ele para manter a nossa mente protegida, para que ela esteja focada nele e não nas circunstâncias adversas da vida. Então, meus amores, nesse momento, quero refletir com vocês mais uma vez
Porque Filipenses 4, 6 a 7 nos ensina a verdadeira cura da ansiedade, que começa no altar, diante do trono. O véu foi rasgado e nós podemos estar diante do trono da graça e colocar diante dele, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Quando aí fazemos a substituição da preocupação, luta, angústia, medo, raiva, ódio, falta de perdão, rancor. Colocamos tudo ali, substituímos pela súplica, gratidão e oração. Experimentando a inexplicável paz que somente Deus pode nos dar. E aí, e aí, como é que você se sente sabendo que o Senhor nos dá essa paz? Vocês podem ressignificar, vocês podem fazer respiração diafragmática. Ressignificar é dar um novo significado. Um significado negativo você substitui por um positivo. Você pensa nele de forma positiva. Ressignifica. Ressignifica. Foi assaltada? Agradece a Deus. Foi assaltada? Agradece a Deus. Senhor, ele só levou meu celular, mas eu ainda tenho minha casa, meus filhos, meu marido. Eu tenho tanta coisa que o celular não é nada. Louvado seja o teu nome. Ele levou o celular, mas não levou minha vida. Louvado seja o teu nome. Ressignifique. Faça respiração diafragmática, sabe? Você inspira profundo, bem profundo pelo nariz. Enche o teu abdômen. Depois solta devagar. Antes de soltar o ar, segura um pouquinho. Conta até 5 e solta. Inspira pelo nariz, solta pela boca, enchendo o abdômen de ar e não o tórax, para que essa respiração seja completa e oxigene o teu cérebro e possa fazer ele pensar melhor. Ressignifica, faz respiração diafragmática, come alimentos. Eu poderia citar esses alimentos, mas você pode fazer uma pesquisa que você terá alimentos saudáveis, que a gente já se alimenta deles, mas há frutas que ajudam o cérebro a trabalhar melhor, alimentos que trabalham a maçã, a banana, o açaí, contribuem muito para o bem-estar cerebral. Tenha um caderno só de gratidão. Agradeça, 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 agradeça. Essas são técnicas, viu? Que eu trabalho aqui no consultório. Agradeça. Faça exercício físico. Caminhe, caminhe, caminhe. A caminhada vai lhe trazer saúde física e mental. Exercite suas pernas. Elas são responsáveis também pelo bem-estar mental. A alimentação é responsável também pela nossa mente. Todo o nosso corpo trabalha para tornar a nossa mente saudável. Teria muitas outras dicas, mas eu preciso terminar. E eu desejo ardentemente, no meu coração, que esse texto que estudamos hoje
possa ficar guardado na nossa mente. E que toda essa explosão dopaminérgica que leva a um estado de ansiedade e toda essa explosão de problemas, dificuldades e lutas possam ser acalmadas na paz, na comunhão, no descanso, no espírito. Amo vocês muito, muito, muito. Amo cada um, cada um, cada um. E desejo que todos, todos, todos. Também te amo, menina linda. Te amo, meninas, meninos, meus amores, meus amores. Que Deus os abençoe. Agora eu posso orar ou vai ter louvor antes da oração? Verinha, pode fazer a oração para nós, por Ok, favor. oremos. Paizinho de amor, muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado. Louvado seja o teu nome. Agradeço, Senhor, pelo teu cuidado com cada um de nós aqui. E assim como Paulo, que mesmo na prisão, estava ali escrevendo para quem estava fora, confortando quem estava fora da prisão. Que nós tenhamos esse tão grande amor e essa tão grande comunhão contigo, que sejamos capazes de esquecer a nossa dor para cuidar da dor do outro. Isso cura a ansiedade. Obrigado, Pai. Que o exemplo de Paulo seja seguido por nós. Mas, acima de tudo, o teu exemplo, querido Jesus, que também morreu na cruz, não se importando com a dor lacerante e angústia que te matou, mas fazendo naquele ato a maior obra de salvação que poderia existir em todo o universo. A cruz foi para nos trazer a paz. Na terra, em meio a e apesar de, e no céu, na eternidade. Obrigado, querido Jesus. Obrigado, querido Espírito Santo, por nos fazer lembrar constantemente que temos a Ti como Consolador. Dá-nos a paz que excede a todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Amém. Louvado seja, Verinha. Muito obrigado por essa mensagem muito oportuna. Os dias que nós estamos vivendo demandam que nós pensemos nessas coisas, né? Neste texto aí que você falou, foi uma pregação barra consulta já pra gente, né? As dicas aí, os exercícios. Realmente nós temos vivido dias complicados. Eu imagino, né, você que trabalha diretamente com isso, quantas coisas, né, você acompanha aí, quantas histórias, quantos relatos chocantes, né? Então a gente precisa dessa paz que excede o entendimento, né? Como você colocou aí, né, como um soldado, como um guarda-costas, né, do nosso coração e da nossa mente. Amém, amém, amém. Pois é, o mundo está caótico, né? Agora, a moda agora é falar dos bebês de silicone, Uhum. os bonecos bebês, né? E o inimigo tem feito o ser humano tirar Deus do foco e focar em coisas. São pessoas que tratam animais como gente e que tratam bonecos como gente. O mundo está caótico. Os animais são lindos e devem ser respeitados por todos nós, não é? Mas há pessoas que dizem que preferem os animais do que pessoas. É muito difícil no mundo de hoje
manter a paz sem Cristo. É muito difícil, não. Não existe paz sem Cristo, na realidade. E as pessoas colocam sua paz em tudo. É num celular, só está em paz se tiver com ele na mão, inclusive a nomofobia, né? O medo de ficar sem celular e aquele apego. Então, a gente tem vivido dias muito difíceis, sabe? Eu creio que somos a última geração. Eu tenho pena das crianças. Ontem nós fomos fazer um piquenique e caminhar, e eu vi aquelas criancinhas bem pequenininhas, tão fofinhas, tão lindas, caminhando com seus pais. E eu pensando, Senhor, tem misericórdia dessas crianças nesse mundo que nós estamos vivendo. Então, precisamos da paz, não é? E ela está à nossa disposição por A meio do nossa Espírito Santo, o disposição. Consolador, né? É. A Muito bom. distância de uma oração. Exatamente, exatamente. Muito pertinho, né? É. Verinha, muito obrigado por essa mensagem mais uma vez. Eu tenho quatro coisas para lhe dizer. Eu te amo, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Eu também te amo, Pastor Fernando. Preciso de ti para ser feliz. Tu és a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque tu existe. E olha, eu gostaria de falar o nome de cada um aqui, sabe, passando e até tempo para falar esses nomes, mas não dá. Tem pessoas aqui que já são íntimas, e na intimidade é mais gostoso, né? E outras que não são íntimas, mas passam a ser muito próximas, porque estamos juntos aqui todos os dias. Eu amo, 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 amo muito, muito, muito. Que Deus abençoe vocês. Amém a todos nós. Um ótimo dia para você. Bênção, né, irmãos? Ouvirmos uma mensagem que fala ao nosso coração como essa, né? A Verinha mencionou aí, a cruz foi para nos trazer paz. Que nós tenhamos sempre isso em mente, né? Nós somos constantemente bombardeados por situações que tentam e tendem a roubar a nossa paz, né? Mas em Cristo Jesus, guiados pelo Espírito Santo, vivendo no Espírito, nós vamos desfrutar sempre dessa paz.